Têm crescido as tentativas de burlar sistemas de segurança por reconhecimento facial. Os criminosos que aderem a esse tipo de prática utilizam técnicas de spoofing, que consistem em fingir ter uma identidade que não é sua para conseguir obter informações pessoais sensíveis ou dinheiro das vítimas. Para fazer isso, os golpistas usam fotos, vídeos e até mesmo máscaras 3D. Um levantamento realizado pela Cybersecurity Ventures, empresa que se dedica a fazer pesquisas na área de cibereconomia, estima que os crimes cibernéticos podem causar um prejuízo de aproximadamente 10 trilhões e meio de dólares até 2025. Quem vai explicar como fazer para se proteger desse tipo de golpe e analisar mais essa situação é o advogado especialista em cybercrimes e direito digital, Luiz Augusto Durso. Durso, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar primeiro analisando essa ferramenta que a princípio parecia ser muito atrativa, afinal você ser sua própria senha parecia ser algo bem seguro, mas na prática não tem sido assim, né? Atividades simples, ou táticas simples, perdão, dos criminosos, como o uso de fotos e vídeos, têm acabado deixando essas artimanhas aí que a gente criava, na verdade, muito fácil de combater. Como é que é? O que você tem a dizer sobre isso, Durso? De fato, não é uma boa usar essas tecnologias? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, você bem falou, né? Se popularizou muito a forma de se validar a identidade pelo reconhecimento facial. É uma ferramenta bastante prática, mas, como todo sistema tecnológico, vulnerável. A diferença, Gustavo, da gente criar uma senha forte, senha com autenticação de 2 fatores, e simplesmente numa tendência cultural até de tudo ser resumido ao acesso via reconhecimento facial, é que quando você pensa no seu rosto, ele é público. Só que as suas senhas não necessariamente. Então, quando você cria uma senha, é possível que ela seja única e sigilosa. Ela não está disponível na internet e nem em nenhum lugar para ninguém. Diferente do seu rosto, que é alguma coisa que está sempre disponível, afinal, se você sair de casa ou se você usar uma rede social, imediatamente o seu rosto está disponível para criminosos tentarem usar. A grande questão, Gustavo, é que tem se tornado realmente o fator mais, em tese, seguro de autenticação, inclusive os bancos utilizam. E vai depender também um pouco da tecnologia adotada por essas empresas. Algumas são super eficientes, outras mais vulneráveis. E aí que entra essa notícia que vocês têm dado no sentido de que alguns criminosos conseguem simular o rosto de maneira tecnológica, de fato. Conseguem usar uma máscara 3D. E aí um rosto que não era tão parecido se torna idêntico e valida o acesso. E como a gente confia tanto no sistema de autenticação facial, ele é o único, muitas vezes. Não há uma segunda, não há um segundo fator de autenticação. Em tese, o sistema é seguro. A maioria desses sistemas de reconhecimento facial são seguros. Mas a gente não pode confiar tanto nele. Simplesmente deixar que toda a validação se dê só com o seu rosto, porque todas essas premissas que eu falei são evidentes. E aí, com a invasão, o problema é muito grave. E um outro caso, só para a gente finalizar o spoofing, além da parte tecnológica, é possível simular via maquiagem, via rostos similares. Inclusive, muito se debate sobre reconhecimento facial, como fazer com irmãos gêmeos. O outro irmão poderia acessar a conta desse irmão igual, e isso, sem dúvida nenhuma, depende, então, para não ter esse problema, de mais fatores de segurança. É isso que o mercado vai cobrar daqui para frente, ou um sistema mais seguro de reconhecimento facial, que seja quase inviolável, ou mais fatores de autenticação e validação para o acesso. Durso, eu fico me perguntando qual o nível de precisão dessa tecnologia, porque me chama bastante atenção esse índice que tem uma taxa de erro aí de até 35% para mulheres de pele escura, em comparação aí com menos de 1% para homens de pele clara. É isso mesmo? Renata, isso mostra que a tecnologia não está pronta, né? Ela é usada muito, ela é razoavelmente segura, mas essa pesquisa demonstrou que para alguns tipos de pele,
para alguns tipos de rosto, até o formato do seu rosto, a tecnologia às vezes tem mais facilidade ou mais dificuldade de reconhecer os pontos. Afinal, para quem já viu funcionando um algoritmo de inteligência artificial, sabe que ele vai mapear em pontinhos o nosso rosto e depois ele valida. Outra coisa, durante a pandemia, muito se fez na vida com máscara. E aí a gente teve um problema com os reconhecimentos faciais quando o indivíduo está utilizando a máscara. Alguns, inclusive, utilizaram uma autenticação pelo smartwatch que o indivíduo estava usando para liberar o uso da máscara, etc. Foi um grande debate. Então, não é uma tecnologia excelente. E ela, sem dúvida nenhuma, é comprovadamente problemática quando essas pesquisas mostram que para alguns, por exemplo, o tipo de pele, ela tem uma dificuldade maior. O que isso significa? Mais vulnerabilidade para essas pessoas e mais possibilidade de fraude. Como eu disse, a tecnologia hoje tem sido, em relação à eficiência, a desburocratizar, a mais utilizada e realmente a mais eficiente. Mas eu já disse várias vezes, inclusive aqui, nem sempre o que é eficiente é seguro. E a gente nem está falando de um acesso a uma rede social. Nós estamos falando o acesso a aplicativos bancários, nós estamos falando o acesso ao seu prédio. Hoje, as portarias digitais, muitas vezes não tem mais um ser humano ali atuando e a porta é aberta por causa do reconhecimento facial. Imagina que alguém pode simular seu rosto, entrar no seu prédio e simplesmente porque tem um rosto parecido ou porque usou uma tecnologia que burlou aquele sistema, ele tem acesso a uma residência. É muito perigoso, é muito sério. A gente tem apostado muito na tecnologia e eu defendo, viu? Não estou aqui dizendo que não devemos usar, mas a gente tem que cobrar para que ela se torne cada vez mais eficiente, para que essas pesquisas mostrem os defeitos e onde devemos investir para melhorar e termos ciência onde estão as vulnerabilidades para a gente, de alguma forma, utilizar mais checagens, mais fatores de segurança. Então, por exemplo, além do rosto, você cria uma senha. Além do rosto, você recebe uma mensagem de texto no seu celular. Além do rosto, você tem um outro fator de autenticação. Isso é muito mais vantajoso, mas mais burocrático. O mercado tem que escolher o que vai preferir, a vulnerabilidade ou a segurança. Durso, em caso, muitos bancos, usam esses tipos de aplicativos. No caso de uma pessoa que sofreu justamente com uma fraude, conseguiram ter acesso à sua conta, a fazer um empréstimo, utilizando justamente, criminosos utilizando o spoofing. O que essa pessoa deve fazer? Ela é ressarcida imediatamente, afinal é um erro da ferramenta e não um erro dela. O que deve se fazer num caso como esse? A sua pergunta é ótima, Gustavo. Lembrando que quando você coloca para o preenchimento automático da senha no seu celular, que ele se dá pelo reconhecimento facial, ele permanece colocando a senha. Na verdade, o seu rosto é só um lembrete para que o próprio celular preencha a senha, mas o acesso ainda é por senha. Lamentavelmente, tem muita gente que muda o aplicativo bancário para que o acesso sempre seja pelo reconhecimento facial sem a senha. E aí, nesse caso, gera o problema e tem o risco. O Gustavo bem lembrou. E se acontecer de alguém simular o seu rosto e conseguir invadir o aplicativo bancário? A responsabilidade, Gustavo, a lei é clara, é objetiva para quando há uma falha de segurança que o consumidor não contribuiu. Se falhou o sistema de reconhecimento facial que o banco terceirizou para uma empresa de cibersegurança e esta não foi a mais eficiente, causando uma invasão e um prejuízo, o banco deverá, via ordem judicial, claro, porque às vezes administrativamente isso não é resolvido, ressarcir o consumidor lesado. Então, para qualquer um que tenha tido sua conta invadida, e pode ter sido via reconhecimento facial e etc., deve acionar o banco, porque, sem dúvida nenhuma, eles precisarão esclarecer como se deu esse acesso e se por uma falha de segurança ocorreu, deverá ser ressarcido esse consumidor, porque ele não deu causa ao prejuízo, muito menos à falha de segurança. Nós conversamos com o advogado especialista em cybercrimes e direito digital, Luiz Augusto Durso. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.